Olá, guerreiros e guerreiras, Luiz Wiltner. E uma das perguntas que fazem é qual foi a minha estratégia, né, para vencer aí o mestrado, esses 2 anos, 22 ou 24 disciplinas que teve. E eu digo que foi uma estratégia irregular desde o início. Tanto que desde o início eu já comecei errado. Comecei ali no final de novembro, início de novembro, e o trabalho estava apurado, chegava em casa cansado, já veio dezembro, festas, né, limpeza, asseio da casa toda, feriados, enfim. Fui muito relapso nesse começo do mestrado. E isso resultou em algo lá no final, que eu tive que pagar a prorrogação de 3 meses para poder concluir a dissertação e a defesa e todos os trâmites finais. Então, no início, né, eu recebi aquele rol de disciplinas e fiz uma divisão bastante fria, né? Em tal mês eu faço uma, em tal mês eu faço duas disciplinas. Estava planejando pegar 2 licenças durante esse período e peguei realmente. Durante a licença eu terei 30 dias livre, vou fazer 3 disciplinas, né? Pensava eu na minha, na minha imaginação. Entretanto, você só tem a noção da extensão e da dificuldade da disciplina quando você recebe ali o material impresso. Daí sim você vai verificar que a disciplina X tem 500 páginas, que a disciplina Y, pô, ela tem um título bastante legal, mas o conteúdo é pesado pra caramba. Então foi muito irregular, né? Realmente o período desses 2 anos foram tentativas e erros, né? Diversas vezes. Qual foi uma das minhas primeiras estratégias de ensino, né? De leitura? É ler no mínimo 10 páginas. Quando eu vi uma disciplina grande, sem chance. Eu peguei essas disciplinas e tinha que vencer, né? De alguma forma eu tinha que vencer. Então havia períodos em que eu lia de manhã, tarde à noite, domingo principalmente, sábado às vezes, e só que causava também uma estafa. E durante essas estafas, né, estava quase estafando, percebia, né, fazia uma autoanálise, não, vou ficar uns 3, 4 dias sem ler nada. E ficava realmente sem ler nada, não encostava em conteúdo algum, mas realmente para dar aquela aliviada, porque se você ficar 2 anos ali, todo dia, né, martelando, em todo horário vago, você ficar lendo, e daí o resto, né, e a família, e as coisas que você gosta, né, as outras atividades que você faz em casa. Então você tem que fazer todo uma reorganização geral da tua vida. E isso vai, é claro, deixar algumas coisas meio que de lado por conta disso. Então, no início, apenas fazia a leitura da apostila, vi que era insuficiente isso. Depois acabei fazendo a leitura e sublinhando, vi que era insuficiente. Fazia anotações também no Word e também teve uma fase que comecei a fazer o mapa mental, né? Ia lá e recapitulava o conteúdo. Mas daí você vê que muitas dessas estratégias ela demanda um tempo muito grande. Fazer um mapa mental, por exemplo, facilita na hora de fazer uma recapitulação? Facilita. Mas como você vai fazer isso? Uma apostila de 500 páginas. Haja folha de mapa mental, né? Então, a estratégia final que eu estava adotando era fazer a leitura da disciplina, fazia, sublinhava, né, o conteúdo, e após o término da disciplina eu voltava, pegava aquele conteúdo já que estava destacado e passava para o Word. Então, automaticamente eu estava recapitulando o conteúdo e estava ainda fazendo anotações dos principais pontos. Então, esse foi o que eu estava realmente fazendo por último. E facilitou bastante a minha vida, né? Só a leitura não tem como não. Só se o cara tiver uma mente, né, avantajada, enfim, que uma mente fotográfica que leio uma vez, pô, já fotografei, já memorizei. Tem pessoas altamente capazes, mas eu não sou uma delas e tinha que ter um esforço, às vezes, sobre-humano para tentar, pô, lembrar do conteúdo e dar conta dele. Quando a gente fala em tempo e vencer a matéria, não é tão somente são as disciplinas, né? Mas também o estágio. E quando me deparei com o aviso da instituição, pô, que eu tinha que fazer o estágio, ele acho que era obrigatório, eu pensei, e agora? Né? Uma carga horária gigante de estágio, pô, que horas que eu vou fazer isso? De manhã, à tarde, pegar férias, licença, enfim, me deu uma dor de cabeça.
Mas daí, olhando todo o regulamento, eu percebi que a função que eu exerço hoje no meu trabalho, eu poderia fazer, né, uma descrição de tudo que eu faço e tentar fazer uma revalidação. Então eu consegui revalidar esse meu trabalho, né, essa minha experiência laboral, e não precisei fazer o estágio. Então, mas se tivesse que fazer o estágio, pô, seria uma dor de cabeça gigante, assim, que eu realmente não estava preparado para disponibilizar aquele tempo em estágio. Mas felizmente deu certo nesse quesito. Então, outro ponto é a questão da dissertação. Então, lá desde o início, né, eu sublinhava o conteúdo, já tinha alguma coisa em mente, mas hoje, pensando friamente, eu já deveria ter começado a escrever o esboço, algumas frases, enfim, né, capítulos já bem antes, né, para facilitar na hora aí realmente de ter que tecer todo o projeto de pesquisa e a pesquisa como um todo. É muito demorado você ainda ter conteúdo para vencer e ter que já começar a fazer o projeto de pesquisa e as pesquisas. Então, seria uma ginástica que eu não sei hoje como eu faria, mas assim, ó, o adequado seria começar a rascunhar pelo menos a dissertação como um todo bem antes. Então, o resultado disso tudo, né, dessa estratégia, dessa irregularidade toda, foi que eu paguei 3 meses para prorrogar o prazo. Até teve um relatório da Uniatlântico dizendo que muitos acadêmicos iniciam o mestrado e não conseguem concluir. Há uma evasão considerável. Por quê? Porque as pessoas pensam que o EAD é aquela maravilha toda, que é só ler o conteúdo, fazer uma prova com consulta e acabou. Na verdade, vai muito além disso, né? Então, como eu já citei algumas vezes aqui, eu fiz uma graduação e 2 pós-graduações presenciais. E eu sei que o professor lá na frente, quando ele está passando o conteúdo, ele dá algumas dicas, né? Se você fez alguma graduação ou pós-presencial, você sabe disso. Que o professor, pessoal, preste atenção nesse conteúdo. Pessoal, olha, se fosse vocês, marcava isso. Pô, já vai te dando um certo direcionamento. E daí você já conhece, né, com o passar do tempo, já conhece o professor, já sabe qual que é a linha de pensamento dele, então facilita. Mas, quando você tem todo o conteúdo EAD e não tem ali um professor para dar alguns macetes, você acaba tendo que se dedicar a 100% do conteúdo. Porque na hora da avaliação, não adianta ser com consulta e você não tem nenhuma noção, ou uma vaga noção do que você estudou. Então tem que ter uma atenção redobrada, né? Eu penso que é muito pior do que o ensino presencial. E se for para eu dar alguma dica para você que está começando, estar no meio, a primeira dica é se conhecer. Se você se conhece, sabe da sua capacidade de leitura, de assimilação de conteúdo e do seu tempo, né, que você tem disponível para estudar, é só final de semana, é de manhã, é à noite, você trabalha, qual o seu nível de cansaço, né, nos finais de semana, ou seja, fazer realmente uma análise já o quanto antes dessa sua capacidade como um todo, e daí sim fazer um cronograma de estudos para você vencer o quanto antes o conteúdo, as disciplinas, porque quanto antes você vencer, melhor é para se dedicar à dissertação. Então tem tudo isso ainda. Sem falar que eu estava quase esquecendo dos trabalhos transversais, né? Então agora tem o trabalho transversal que também toma um tempo gigante de estudos, e quando você vê, você tem que estar fazendo ao mesmo tempo, vencendo as disciplinas, fazendo o trabalho transversal e ainda em relação ao projeto da dissertação. Eu tive um ponto positivo, até destacando isso, que a minha orientadora, ela foi muito ágil quando ela recebia, né, o projeto ou as dissertações, as versões, ela era muito rápido na correção e no feedback. Então, pela norma, ela teria até acho que 30 dias para fazer a leitura e devolver esse trabalho para mim. Entretanto, ela fazia isso muito antes, e isso facilitou muito a minha vida, e senão eu teria que ter comprado aí mais um ano de prorrogação de prazo. Então, agradeço mais uma vez aí a doutora Mariana Dornelles. E então é todo esse contexto, né? Então se conheça, veja o conteúdo, analise bem, e porque é só você, o EAD só depende de você, não depende de mais ninguém. É a sua determinação, é o seu empenho, é a sua dedicação, é você e o material, é somente isso. Valeu, galera. Forte abraço para você. Até a próxima.